Olá pessoal, meu nome é Luana. Estou trazendo aqui para vocês então uma série de vídeos relacionados ao estoque. E nesse vídeo eu vou trazer para vocês como a gente utiliza e consulta a ferramenta do inventário do cliente, que é para a gente ter um controle maior do nosso estoque. Então, para acessar a ferramenta, a gente vai acessar o módulo Estoque. Assim que a gente acessar, nós já vamos estar no menu Estoque Home. E aí nós vamos clicar nessa quinta moeda, Informações sobre inventários de clientes. Quando a gente clicar nela, a gente já vai, então, entrar dentro de um outro painel que tem a ver totalmente com os inventários, tá? Os nossos clientes e os produtos que estão com eles. E aqui vocês podem já direto pesquisar o cliente ou clicar aqui embaixo para exibir todos os clientes cadastrados, tanto faz, tá? É indiferente. Aqui vocês vão pesquisar o cliente, então pode ser pesquisado por código, por documento, telefone, cidade, vocês podem fazer os filtros que precisar, tá? Vai trazer todos os clientes ativos que vocês têm. E aqui, depois que eu achar o meu cliente, vocês podem selecionar ele e clicar nessa ferramenta de baixo para editar, ou clicar duas vezes e ele também vai nos abrir o inventário do cliente, tá? Então, aqui nesse inventário, eu tenho todos os itens que estão com esse cliente, ou eles têm uma previsão de serem utilizados para esse cliente, ou ainda os itens que já estavam e foram cancelados, tá? Ou seja, não estão mais com esse nosso cliente. Então, aqui vocês vão ter três principais status para filtrar e poder verificar essas informações. Então, esse meu cliente aqui, por exemplo, ele tem bastante itens, tá? Tem um total de 231. E aí eu vou fazer alguns filtros aqui para vocês entenderem melhor. Aqui nessa coluna de status, ó, vocês podem filtrar, por exemplo, por previsto. O que é o status previsto? Status previsto são todos os itens que estão numa ordem de serviço que está designada para este cliente que vocês acessaram, mas essa ordem de serviço ela ainda não foi fechada. Então, o item está com o cliente, né, como previsto, e a OS não foi fechada. Quando a OS for finalizada, esse previsto vai alterar automaticamente para efetivado. Daí depende também aqui do tipo, tá? Se é um comodato, uma venda, um empréstimo. Aí vocês têm alguns tipos que podem utilizar. Então, a primeira opção é para vocês verem tudo que tem de previsão para estar no cliente, ou para ser usado, né, nesse cliente. Depois, a gente tem o status efetivado. O que seria o status efetivado? É tudo que está com o nosso cliente, tá? Então, aqui a gente pode filtrar por tipo para ver determinadas informações. Então, por exemplo, eu posso filtrar por comodato. Então, se eu filtrar por status efetivado, tipo comodato, isso aqui são todos os itens que eu tenho em comodato no meu cliente, tá? E aí, assim, eu tenho a venda, tudo que eu fiz, movimentei como venda para ele, empréstimos, retirada também. Retirada vai entrar sempre no cancelamento, que eu já vou falar, tá? E aqui a gente também tem a opção demonstração. Esse meu cliente não tem nada em demonstração, mas também existe esse tipo. Então, assim é a forma que vocês vão ver o que de fato ainda está com o cliente. Depois, a gente tem o status cancelado. O status cancelado é tudo que já estava com esse cliente. Então, por exemplo, eu tinha um comodato que foi cancelado, eu tinha uma venda, uma demonstração. Então, tudo que, por exemplo, vocês colocaram na ordem de serviço, ele ficou como previsto. Se a OS, se esses itens foram tirados da OS, já vai ficar como cancelado, porque eu não usei. Se eu usar, vai ficar como efetivado. Então, vocês podem estar acompanhando esses dois status aí, tá? E também a retirada, se teve alguma retirada de equipamento para esse cliente. Então, vai dizer o item, a OS também, e vai vincular certinho para vocês poderem verificar os históricos. Além de consultar essas informações, a gente vai ter aqui embaixo algumas ferramentas, tá? Deixa eu trocar aqui para efetivado. Então, o que é essa nossa primeira ferramenta? A gente tem aqui a opção de desmembrar itens do estoque. Para que ela vai servir? Serve mais para fins de documentação, tá? E também para retirada de equipamento. Por exemplo, eu tenho nesse meu cliente aqui, eu tenho essa ONU, que eu tenho uma venda que foi feita para o cliente. Na verdade, vocês vão usar mais para comodato. Eu vou até mostrar aqui o exemplo de comodato. Eu tenho um comodato para o cliente, tá? Deixa eu filtrar aqui. Onde eu tenho, por exemplo, 2 unidades. E aí eu vou recolher um equipamento do cliente, só que eu não vou recolher os dois, eu vou querer recolher apenas um deles. Então, vocês podem usar essa ferramenta de desmembrar itens para quê? Para que
Isso aqui que está em uma linha com 2 unidades, quando eu desmembrar, ele vai separar em 2 registros. Então, quando vocês forem retirar um equipamento, vocês não vão precisar retirar os 2 e colocar 2 novos. Vocês podem desmembrar, onde ele vai ficar os 2 de forma separada, e escolher apenas um deles para depois retirar e voltar para o estoque, tá? Depois a gente tem aqui a opção de inserir um novo registro na designação do cliente. Para que serve essa ferramenta? Isso aqui é tudo para fins de documentação, tá, pessoal? Se eu editar, se eu remover, se eu adicionar alguma informação daqui, não vai movimentar o meu estoque. Isso é muito importante. Se eu adicionar um item aqui para esse meu cliente, essa quantidade não vai retirar do estoque, tá? Não vai retirar essa quantidade. Assim como se eu excluir um item daqui, ele só vai ficar como cancelado o status, mas também não vai retornar quantidade para o estoque, tá? Isso aqui é importante que vocês saibam que essas ferramentas de edição, remoção e de adicionar sejam feitas para ajustes. Então, por exemplo, vocês não tinham controle antes do sistema do estoque, tá? Mas vocês sabem quais itens estão nos clientes, ou ainda o técnico vai fazer uma manutenção e ele verifica lá que tem uma ONU e um roteador do provedor. Então, aqui vocês podem vir documentar apenas que esse item, né, ele está no cliente. Então, é uma forma que vocês tenham tudo redondo, documentado, e vocês não precisem ter um controle à parte aí para quem tiver. Inclusive, vocês podem dizer se é um empréstimo, demonstração, um comodato, uma venda. E aí vocês já vão, inclusive, poder vincular a uma OS, uma movimentação, um contrato, né, tudo desse cliente, um ID, um serial, uma MAC. Mas lembrando que sempre que eu adicionar aqui, tá? Vocês até podem acompanhar, posso pesquisar o que eu acabei de adicionar. Já vai estar aqui, vocês vão ver que ele não vai ter vínculo com nada, vai ter colocado uma unidade como efetivado desse comodato no cliente, mas essa quantidade não saiu de nenhum lugar do estoque, tá? Só vai sair quantidades quando eu fizer um ajuste lá na ferramenta do Stock Home, que já tem também um treinamento disso, ou quando eu fizer alguma movimentação de fato que vai sair quantidade. Só para deixar bem claro, essas ferramentas aqui não movimentam meu estoque, apenas servem para documentar itens que estão no inventário do cliente, tá? Então, a gente pode remover algo daqui, que ele só vai trocar o status para cancelado, tá? Podem ver que ele já alterou. Ou vocês também podem editar alguma informação que vocês tenham colocado e queiram alterar, tá? E aqui embaixo a gente também tem a opção de atualizar essa tela. Nessa primeira ferramenta é basicamente isso, tá, pessoal? Vocês podem, então, visualizar tudo que está com o cliente e fazer essas alterações e inclusões, né, para documentar se necessário. Depois, a gente tem aqui, nessa segunda moeda, a relação de tudo que está com o cliente, mas também com o valor de custo, tá? Para que vocês possam ter um relatório aí com valor de tudo que está no nosso cliente. Depois, a gente tem aqui nessa última ferramenta o histórico de movimentação. Então, tudo que foi movimentado para esse cliente. Se foi movimentado por uma OS, se foi movimentado direto aqui no estoque, se foi feita uma inclusão aqui na inclusão de ajuste de documentação do inventário, tá? Então, tudo que tiver a ver com o nosso cliente, movimentar itens, vai estar aqui descrito para nós sempre a data, quem fez a movimentação e a descrição dessa movimentação, tá? Então, é muito bacana essa primeira ferramenta toda aqui, que vocês podem ver um histórico completo do cliente de vocês. Depois, eu vou fechar essa tela aqui. A gente tem essa segunda ferramenta, que é o histórico geral de movimentos. Então, aqui já é de vários clientes ao mesmo tempo, tá? Inclusive, aqui embaixo a gente tem essas ferramentas de visualização, a gente pode tirar o que a gente não quer enxergar, enfim, e visualizar ou até mesmo emitir relatórios de entradas, como dados, vendas, empréstimo, tudo o que fez de movimentação, só que aqui, em vez de estar dentro de um cliente apenas, eu vou visualizar de vários clientes ao mesmo tempo. Depois a gente tem também uma relação bacana de todos os produtos que estão com os clientes, e também a gente tem o tipo de saída, tá? Que é também para vocês poderem controlar aí tudo que vocês têm com o cliente de vocês.
Depois a gente tem uma representação gráfica, tá? Do total de eventos que foram feitos nos últimos 12 meses. Então, ele vai trazer mensal para nós os eventos realizados de efetivações, previsões, cancelamentos, comodatos, venda, enfim. E por último, a gente tem aqui informação sintética, que é um relatório que já tem em outros menus do sistema, né? E vocês podem configurar de acordo com a necessidade de vocês para poder ter um maior controle e gerenciar o que vocês precisam. Então, o inventário do cliente vocês podem fazer todos esses tipos de pesquisa e emissão de consultas e relatórios, tá? Agradeço a atenção de vocês. Se tiverem alguma dúvida a mais, é só entrar em contato com o nosso suporte e a gente está à disposição, tá? Até a próxima.